O período neolítico ele também trouxe, a partir do momento que o homem entendeu que ele poderia ter a natureza a seu favor, e tanto na área da agricultura como também nessa ideia de domesticação dos animais, ele percebeu que algumas outras reais situações elas tinham que acontecer ao tempo dessa evolução. Uma delas, podemos afirmar de forma contundente, que foi a perspectiva de criar armazenamento de alimento, principalmente para períodos de escassez. Entendendo isso, a gente pode identificar que mais na frente essa necessidade real ela passaria a ser uma ideia até de estratégia, principalmente porque ao tempo que a sociedade ela ia evoluindo, né, o aumento demográfico ele ia excedendo, a própria comunidade ela tinha que também cuidar e autoproteger-se dentro de suas composições também militares. Ou seja, a ideia de ter uma plantação e você ficar em volta dela trazia também uma certa ideia de entender de defesa, principalmente porque se um povo caçador-coletor, dominando as artes da luta de forma mais específica, chegando numa região onde encontrasse plantações, naturalmente seria um território dominado. Por isso que um grupo nômade, ele vagando por determinados lugares, quando encontrava uma área como habitada e protegida, era comum, havia alguns conflitos. Importante mencionar também que as plantações elas permitiram com que a gente enxergue até mesmo um próprio condicionamento que muitas vezes passa até despercebido, mas se você observar bem o que é a cidade, se nesse meio do aglomerado urbano, dentro das complexidades que nós temos nos espaços sociais, pode-se perceber que em volta de toda cidade, toda metrópole, toda pequeno vilarejo, pequeno povoado, sítio, distrito, ela é formada em volta de quê? Em volta das plantações, em volta da agricultura, em volta da pecuária, em volta da atividade que originalmente sempre se criou populações, habitações, nunca se tem uma outra análise se não for em volta também das regiões que têm rios. É importante dizer que a água, por ser um elemento vital para a nossa existência, geralmente os grandes reinos, os grandes impérios, as grandes cidades, elas estão próximas das grandes bacias, né, hidrográficas. E quando não é assim, é natural que a população ela sinta carências, ela sinta necessidades, que eventualmente pode comprometer a própria existência de uma população, de uma cidade, enfim. Finalizando a ideia da própria estrutura do Neolítico, não podemos esquecer que as habitações elas começariam a ter uma certa estrutura e alguns regimentos mais sofisticados. Algumas casas de madeira, outras de argila, aí a gente já começa a adentrar no que seria a idade dos metais, né? E a utilização do barro para fins não só de utensílios, de ferramentas, né? Utilitários, para a confecção de panelas, confecção de adereços, enfim, a própria cerâmica, mas também a composição da própria habitação, né? Da urbanidade, ou seja, a ideia da privacidade, a ideia do entender a habitação como um lugar que precisa ser privado, ou seja, fechado, né, a condicionante até mesmo da própria estrutura intimista, né, a gente pode utilizar até alguns conceitos da antropologia, e nessa ideia a gente pode entender que as aldeias elas vão ganhando essa projeção. É por isso que quando surge a idade dos metais, existem algumas características que são reais para isso. Veja, se lá no Paleolítico uma ponta de pedra poderia ser utilizada como uma arma,
e é lá no Paleolítico que o fogo ele foi descoberto. Imagine você sabendo utilizar minérios ou percebendo, né, a observação do solo, colocando aquilo no fogo, aquilo derrete, aqueles minérios, e você coloca numa forma, derretendo esse material, você já coloca num material para esfriar, ganhando uma espécie de moldura, e trabalhando aquilo com bastante técnica, com bastante conhecimento, né? Querendo ou não, os artifícios aí da própria química, da própria física, mesmo ainda, podemos dizer, anterior, mas você já tem uma lâmina, que é muito mais resistente a um osso, que é muito mais resistente a uma pedra. A pedra ela corre risco de quebrar, de desgastar, a lâmina não. Passando ela numa pedra, em várias repetições, você pode criar sempre, estar moldando um gume, para que ela fique sempre amolada. Então a arte de dominar o metal a favor do homem permitiu com que ele pudesse caçar com mais precisão, dominar os animais com mais desenvoltura e principalmente com um lastro de composição, até mesmo de autossuficiência, né? Por conta disso, imagine você agora com esses artifícios, você já tem as pinturas, já tem ali a cerâmica, o barro, a argila, você já tem as habitações moldadas nesse cenário, nesse contexto. Agora imagine que esse grupo que participa de uma junção militar de proteção de um determinado lugarejo, que já é uma cidade. Então você já tem a estratificação social, né, as divisões, quem é do fator religioso, quem é do fator político, quem é o xamã, o pajé, o cacique, ou melhor dizendo, o cabeça do clã, né, esse líder originário. Imagine que esse povo ele consiga aperfeiçoar a luta e com forma de bravura ele comece a entender que ele pode dominar outros territórios utilizando o poder da lâmina, que já era utilizado com animais, para fins de dominação humana. Aí começa a despertar na gente uma certa abertura para o entendimento do que foi, né, o período da Mesopotâmia. Porque o homem, de certa forma, ele conseguiu internalizar algumas reais situações de buscar lugares onde a água tivesse em abundância. Então você tinha dois grandes rios que eram denominados os rios Tigres e Eufrates, que era localizado na ideia do crescente fértil, né, as terras férteis, denominada Mesopotâmia, terra entre rios. De um lado, aonde seria o berço dos amorritas, dos caldeus, dos babilônicos, dos amorritas, dos sumérios, dos acádios. Esses povos compunham, né, o berço da civilização ancestral, que era na Mesopotâmia. Assim também como vai desenvolver a sociedade egípcia em um momento específico, em volta do rio Nilo, que é um dos maiores rios em extensão e cruzamento entre países e dilaceramento de fronteiras, né? O rio Nilo, assim como o rio Amazonas, o rio Ganges, são grandes rios que, de certa forma, eles são de territórios vastos, né? Intensos. Então a idade dos metais ela tem algumas fases, né? Como a idade do cobre, a idade do bronze, a idade do ferro. E nessa junção a gente começa a identificar que o homem já tem estrutura, base, para começar a criar os seus complexos urbanos e, de certa forma, surgir ali a perspectiva do povoamento como uma outra abertura no cenário da saga da sobrevivência humana no que diz respeito à dominação do meio natural.